Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube e Twitter. Continuando nossas exposições dessa semana, vamos começar, talvez, com a parte central da análise nossa da proposta de ética individual em Hegel, que eu nunca propus. Vamos começar pela leitura. É uma parte importante que a gente fala em ética individual, e nessa parte da lei do coração e os delírios da presunção, ele já começa falando, continuando nossa leitura do nosso encontro passado, né, ele já começa falando da individualidade. Colocamos até em letras maiores, se alguém puder acompanhar, né? Aqui vai ser o básico mais de leitura, depois vamos fazendo algumas reflexões. A individualidade tende, pois, a suprassumir essa necessidade que contradiz a lei do coração, como também o sofrimento por ela causado. Sendo assim, a individualidade já não é a frivolidade da figura anterior, que somente queria o prazer singular, mas é a seriedade de um alto desígnio que procura seu prazer na apresentação de sua própria essência sublimada e na produção do bem da humanidade. O que a individualidade torna efetiva é a lei mesma. Portanto, seu prazer é ao mesmo tempo prazer universal de todos os corações. As duas coisas são inseparáveis. Seu prazer é conforme a lei, e a efetivação da lei da humanidade, o preparo do seu prazer singular, porquanto seu interior, a individualidade e a necessidade, são imediatamente um só, e a lei é lei do coração. A individualidade não se deslocou de seu posto, e a unidade das duas ainda não se efetuou através do movimento mediatizante entre elas, nem tampouco através da disciplina. A efetivação da essência imediata e disciplinada vale como a apresentação de uma excelência do indivíduo e como a produção do bem da humanidade. Ao contrário, a lei que se opõe à lei do coração é separação do coração e livre para si mesmo. A humanidade que lhe pertence não vive na unidade bem-aventurada da lei com o coração, mas sim ou na separação e no sofrimento atrozes, ou pelo menos na privação do gozo de si mesma no acatamento da lei, e na privação de sua própria excelência na transgressão da lei. Ora, como essa despótica ordem divina e humana está separada do coração, é para este uma aparência que ainda deve perder o que lhe está associado, a saber, o poder e a efetividade. Acidentalmente, pode ocorrer que essa ordem coincida no conteúdo com a lei do coração, que nesse caso poderá tolerá-la. Mas para esse coração, a essência não é pura conformidade à lei como tal, e sim a consciência de si mesmo que o coração nela encontra, o fato de que nela se satisfaz. Mas onde o conteúdo da necessidade universal
não está em consonância com o coração, também nada em si segundo seu conteúdo e deve ceder à lei do coração. O indivíduo cumpre assim a lei de seu coração, torna-se ordem universal e o prazer uma efetividade em si por si, conforme lei. Mas essa efetividade, de fato, escapou do coração e tornou-se imediatamente apenas a relação que deveria ser suprassumida. Por essa efetivação, justamente, a lei do coração deixa de ser lei do coração. Nela se recebe com efeito a forma do ser e agora a potência universal, a qual esse coração é indiferente, de modo que o indivíduo, pelo fato de estabelecer sua própria ordem, não a encontra mais como sua. Com a efetivação de sua lei, ele não produz sua lei, pois, embora em si seja sua, para o indivíduo é uma efetivação estranha. O que ele faz é enredar-se na ordem efetiva como uma superpotência estranha que, aliás, não só é estranha, mas é inimiga. Aqui nós estamos vendo a efetivação da lei do coração e a sua dialética com a efetividade como continuidade da anterior. A partir do pressuposto de que ele conhece o prazer como efêmero e o coração como algo que concilia essa efemeridade com a efetividade, a lei do coração vai valer mais. Aqui se forma um indivíduo em sua tendência ética, mais especificamente. Mas, muitas vezes, a construção ética individual da lei do seu coração vai entrar em conflito, que ele pensa que essa efetivação irá produzir o bem da humanidade. E a humanidade muitas vezes não aceita que tem uma efetividade estranha. Isso precisa muito acontecer nessas pessoas de uma disciplina muito rígida. Então, ele começa a se estranhar com essa ordem efetiva e vai passar a ter os delírios do coração, que é os delírios da imposição de uma lei que ele acha que é uma lei universal. Isso está o delírio. E o universal ele tem de ser construído, não é um achado definitivo. Então é isso que nós vamos ver nessa construção agora direta da ética individual, essa conciliação da sua formação individual e da sua visão do que é um comportamento adequado com o outro. E muitas vezes o que ele acha que é um comportamento adequado é transgredir um outro comportamento que também se acha universal, mas tem de se transgredir porque aquele outro comportamento contraria a lei que ele pensa que é uma lei universal, que é a lei do seu pensamento, da sua individualidade. Então aqui começa essa visão ética a se delinear, é fazer a consciência reconhecer essa discrepância e ver que o universal é construído, ele não é encontrado definitivamente. Esse é um pressuposto ético para todas as circunstâncias da vida.
que essa conciliação razão e coração é a proposta ética de Hegel. Kant, ele desprezava a lei do coração, que vai sempre ter essa, no cotidiano, vai ter de ter um conflito. Então, Kant colocou uma lei, a hipostasiação da lei moral, né, uma lei maior, que deve ser seguida contrário ao indivíduo. O indivíduo se sujeita à lei. E quando ele se sujeita, ele fica indivíduo. Aqui Hegel começa a propor, dentro dessa questão, uma dialética dessa visão de lei universal, uma lei moral universal. O universal, para Hegel, o absoluto, está em processo, ele está em construção e dialoga com esse outro. Essa outra lei de outras pessoas, de outras manifestações, de outro comportamento. Essa é a nossa visão do que Hegel escreveu. Talvez mais na frente nós vamos ver que ele vai fechar uma certa construção estrutural concreta na manifestação do espírito na família, sociedade civil e Estado. Mas vai estar sempre latente esse conflito. E na fenomenologia, ele sempre vai voltar. Você aí chega no em si, depois no para si. No para si, ele vai ter um outro conflito com um outro ser aí que precisa ser trabalhado. Não é um encontro definitivo. Essa abertura da consciência com o outro, seja objetivo, seja uma outra consciência. E na fenomenologia, Hegel vai falar que uma das propostas dele lá na introdução é que a substância, quer dizer, o outro objetivo, ele se torna também um sujeito, ele tem uma individualidade. Então, esse diálogo com o outro e com a diversidade, na fenomenologia, tem uma abertura muito grande. Apesar na história, Hegel amarrar muito depois essa visão dentro de um outro contexto, que influenciou vários regimes totalitários, principalmente o marxismo, na sua visão mais fundamentalismo marxista, pegou um pouco dessa visão de Hegel, que na fenomenologia ele tem uma visão de abertura, como nós vimos. O marxismo pegou os seus pressupostos como o fim maior da humanidade. E dentro dessa proposta da nossa análise aqui, Hegel já não tinha isso. Mas na frente vamos ver que consequências têm esses delírios da presunção. Um termo nessa tradução para o português, não sei se corresponde para o alemão original, mas é muito feliz e se torna algo hoje em dia muito atual, em que no campo da internet a individualidade está aflorando e os conflitos estão se exacerbando. Boa tarde.